Nosso convidado de hoje é Luiz Carlos Fonseca, ele que é terapeuta, é consultor de empresa, já viajou o Brasil e se encontra em Imperatriz. Seja bem-vindo. Qual é a sua visão sobre Imperatriz? Obrigado. De fato, é um lugar muito promissor, né? Um pouquinho quente, mas de fato é um lugar muito promissor. E de pessoas também bacana, né? Pessoas, gente boa, né? E o senhor estava me falando que é também maranhense, né? Sim, eu sou de Passagem Franca, então eu estou me sentindo em casa. E veio à cidade em razão de quê? Eu vim para uma palestra, né, a arte de vender para a mente, e também para atender como terapeuta algumas pessoas, alguns pacientes daqui. Quando se fala em paciente, pessoas usuárias de drogas. Sim, usuárias de drogas, mas também pessoas que tiveram abuso, traumas, depressões, então problemas emocionais. A depressão é uma doença? Sim, é uma doença e vai ser a doença do século, ansiedade e depressão. Está sendo a doença do século. Qual é o sintoma de uma depressão, de uma ansiedade? Como é que começa? Bem, vamos falar da depressão então. A depressão, a pessoa ela começa de alguma forma a... Dá um exemplo. Ficar reclusa, começar a usar roupas de cores mais escuras, começa a ficar mais para dentro de um quarto, sem falar, sem se expor, ela começa a entrar para dentro dela, né? A ansiedade é aquela pessoa que o tempo todo está ali engatilhada, pensando no futuro, né? A depressão, a pessoa está pensando no passado, a ansiedade está pensando no futuro, ela está projetada no futuro. Isso engatilha no cérebro da pessoa. Uma série de neurohormônios, onde faz com que essa pessoa fique viciada nisso também, no caso da ansiedade. Tem gente tão ansiosa aqui em Imperatriz que se acha doente. Sim, e às vezes a pessoa, o ansioso, ele muitas vezes ele está tão projetado no futuro que ele não consegue viver o presente. E é fundamental essa pessoa começar a entender o presente dele, porque só vai conseguir atingir o que ele quer no seu futuro se ele conseguir tratar e cuidar do presente. Em relação à depressão, tem gente que vai ao suicídio. Sim, e crianças suicidando está muito comum, né, no nosso país hoje. E, na verdade, a depressão, a pessoa ela está no estado emocional tão para dentro, tão triste, tão enclausurada, que ela não vê saída. Ela não quer eliminar a vida, ela quer eliminar o problema e parte para uma depressão. Em relação às pessoas usuárias de drogas, as drogas têm entrado com muita velocidade nas casas, né? Sim, e interessante que, infelizmente, a droga ela não respeita a classe social. E tanto as pessoas de classe social alta, como as mais baixas, têm acesso e estão envolvidas com a droga. Mas existe saída, né? Sim, existe saída e a drogadição está muito ligada às emoções. Geralmente a pessoa que ela vive em estado de dependência química, ela é uma pessoa que ela precisa falar das emoções. Ela precisa de alguma forma tratar de traumas, de dores, algo que ela sente na alma, ela precisa de fato procurar uma ajuda, mas tem solução sim. Eu percebo que quando existe uma pessoa viciada, a família toda é atingida. Sim, o viciado ele é um Bin Laden, né? Infelizmente ele é uma bomba relógio que na casa, quando ele está instalado, ele explode e atinge emocionalmente todos dentro da casa. Entendendo também que essa casa tem uma codependência, são pessoas que estão interligadas, tanto focado na drogadição na pessoa e no problema, quanto aqueles que estão ao redor dele, que de alguma forma está alimentando isso, é uma retroalimentação. Quando há um reconhecimento de que a pessoa viciada está doente, é mais fácil ser tratado, né? A primeira coisa que você tem que fazer ele tem que reconhecer que ele precisa de uma ajuda, ele precisa sair desse estado. E é tão sério isso porque não adianta a mãe falar, meu filho você precisa, o pai fala, olha, você precisa se recuperar, você precisa ir para um lugar, se a pessoa não quer. É fundamental a pessoa querer. Ele entendendo que ele é um doente, ele vai se recuperar. Qual é a sua visão sobre os centros de recuperação espalhados pelo país, inclusive aqui? Bem, o Centro de Recuperação, eu trabalho há 24 anos como voluntário. E eu percebo que é um lugar, de fato, que é um lugar terapêutico, mas eu tenho percebido que tem que ter um passo depois disso. E qual é esse passo? Essa pessoa volta para casa, ele volta para os amigos, ele volta para o ambiente dele. Esse ambiente é totalmente tóxico. Esse ambiente é viciante e faz ele voltar de novo para essa drogadição.
Então, o que eu percebo é que o centro de recuperação, essas casas, têm ajudado essas pessoas, com certeza, mas precisa ter um outro passo. Né, o índice dentro da casa de recuperação de 10 pessoas, quando é paga, apenas um se recupera. Né, nós temos visto que casas que têm Deus, têm uma filosofia focada em Deus, de 2 a 3 pessoas se recuperam. Então, os centros de recuperação são ligados às igrejas evangélicas e também à igreja católica? Sim, a igreja católica e evangélica também, espíritas, né? É como se fosse um braço dessas igrejas, dessas comunidades, dentro das comunidades. O que é interessante é porque esse cunho religioso ajuda muito, muito o dependente, ajuda muito essa pessoa que está vivendo essa drogadição. Então o senhor recomenda que tenha Deus, que tenha religião? Sim. Primeira coisa, a pessoa reconheça que ela precisa de uma cura, ela é um doente. Segunda, ele precisa de uma religião. Há um vazio existencial muito grande na vida dessa pessoa. Algo aconteceu que abriu uma lacuna dentro dele e Deus consegue preencher essa lacuna. Quando o cidadão se diz recuperado, a família está recuperada? Como é que é? Não é assim. Ele passou 7 meses de recuperação, 9, 10, ele passou um programa. Então ele está limpo. 1 mês ele já está limpo. Ele não tem dentro dele a química. Só que quando ele vai para a família, aquela família toda também vive em estado de intoxicação. Uma palavra que a pessoa fala, ele já não tem muito prestígio dentro de casa. Então, quando ele volta para essa casa, as pessoas não entenderam que ele recuperou. Ele sabe dentro dele que ele recuperou. E essas pessoas, infelizmente, ele também é engatilhado e se deixa engatilhar e acaba voltando de novo. Qual é a avaliação que se faz do Brasil em relação às drogas? Olha, é preocupante. Para mim, uma das drogas mais complicadas que existe é o álcool. Né? Por quê? Qualquer lugar que você for, você vai encontrar o álcool. Então, para mim, o dependente do álcool, ele, assim, como eu vou dizer, assim, é muito... ele está vulnerável porque em muitos lugares ele vai encontrar. Mas acredito que o governo, né, tem trabalhado, tem feito várias campanhas, mas assim, para mim, que trabalho com isso, é uma coisa muito séria. A droga no país, no nosso país, é uma coisa muito séria, está crescendo. Foi feito um estudo agora, no 9º ano, 50,5% das crianças, mais ou menos 14 anos, elas hoje já provaram álcool. E droga, 7,9%. Mas o mais interessante, 3 anos depois, isso dobrou, isso foi 10% a mais, e no caso da droga dobrou. Então é preocupante, os colégios precisam estar engajados nisso, as famílias precisam estar engajadas nisso, nós precisamos falar mais sobre isso. Muita gente que entrou nas drogas começou pelo álcool. Sim, é uma sequência. Então a pessoa começa ali com os amigos, ele quer se relacionar, quer se socializar, quer se sentir aceito. Muitas vezes na casa ele não está se sentindo aceito, então por isso muitas vezes a classe social é a maior, a mais alta, os pais trabalhando, não tem tempo de dar muita atenção, não são todas as casas, é claro. Mas essa pessoa quer se socializar, começa com álcool e aquilo ele vai relaxando, ele vai sentindo mais à vontade onde é apresentada a droga para ele. Geralmente maconha, começa assim, essa porta, e vai começando a aumentar cocaína, crack, e aí a pessoa se torna um dependente. Que recomendação o senhor deixa para as famílias da nossa região? Bem, eu acredito que precisa de informação, vocês precisam se informar. Precisa amar essa pessoa, ele é um doente. Nós discriminamos, está errado discriminar. A família, infelizmente, também discrimina, então precisa amar. A segunda coisa, precisa convencer essa pessoa que precisa de ajuda. Terceira, a pessoa tem que olhar e entender que você colabora, você de alguma forma está sendo um coparticipante disso. Então, na minha opinião, trabalhar isso. Recomendando ele para uma terapia, recomendando ele para um centro de recuperação, recomendando ele a trabalhar isso que ele tem vivido, e a família é muito importante, esse seu familiar é muito importante. Amar e não discriminar.